Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a última questão, questão número 55 da prova do ITA, primeira fase, prova de matemática 2020-2021. Seja P de x um polinômio com coeficientes inteiros tal que P de 51 é igual a 391 e 0 menor ou igual que P de 3, que é menor que 12. Então, P de 3 é igual a alternativa A, 5, alternativa B, 6, alternativa C, 7, alternativa D, 8 e alternativa E, 9. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Vamos resolver essa questão por duas formas distintas, ou seja, faremos duas soluções. A primeira, vamos trabalhar aí com aritmética, divisibilidade, ou seja, divisão com o resto. Já na solução 2, aí sim nós vamos trabalhar com as propriedades dos polinômios, ok? Então vamos começar pela solução número 1, definindo o polinômio P de x. Como nós não temos o grau, não foi fornecido o grau desse polinômio, ele vai ser o polinômio AN x elevado a n, mais AN menos 1 vezes x elevado a n menos 1, e assim sucessivamente. Vamos fazer só aqui mais alguns termos, a n menos 2 vezes x elevado a n menos 2. Os dois últimos termos será a1 vezes x elevado a 1, mais o termo independente a 0. Então, polinômio de ordem n. E é um polinômio com coeficientes inteiros. Então, an menos 1, an menos 2, todos esses coeficientes são inteiros, inclusive o A0 também é um coeficiente inteiro. Muito bem. Agora a gente vai substituir P de 51. Então, no lugar do x, nós vamos substituir 51. Então, vamos calcular o P de 51. Vai ser AN, que eu não sei, vezes 51 elevado a n, mais AN menos 1 vezes 51 elevado a n menos 1, mais AN menos 2 vezes 51 elevado a n menos 2, e aí a gente chega em A1 vezes 51 elevado a 1, mais o A0, só que agora o P de 51 foi dado, 391. Muito bem. Olha que situação interessante. 51 é um múltiplo de 3. 51 podemos escrever como sendo 3 vezes 17. Significa que 51 sendo múltiplo de 3, todo esse termo também é múltiplo de 3. Aqui nós temos um coeficiente inteiro. Aqui tem 3 vezes 17 elevado a n. Então aqui vai ter um múltiplo de 3 vezes a n, esse é um múltiplo de 3. Esse também é múltiplo de 3. Então aonde tiver o número 51, teremos um múltiplo de 3. E quando eu somo toda essa expressão, ou seja, todos esses termos, aqui nós vamos ter um múltiplo de 3. Muito bem. Agora vamos olhar para 391. 391 não é múltiplo de 3. Na verdade, o 390 é um múltiplo de 3, porque ele é 3 vezes 130. Então, o 391 não é um múltiplo de 3. Na verdade, ele é um múltiplo de 3 mais 1. Então, é 3 vezes 130 mais 1. Em outras palavras, 391 deixa resto 1 na divisão por 3. Se eu divido 391 por 3, vai dar 130, resto 1. Veja, se toda essa expressão é um múltiplo de 3, o 391 é um múltiplo de 3 mais 1. Da onde veio esse 1? Veio, então, do A0. Então, o A0 é um múltiplo de 3 mais 1 também. Em outras palavras, ele deixa resto 1 na divisão por 3. Agora, se aqui fosse de fato 390, aí sim o A0 seria um múltiplo de 3. Por quê? Porque se fosse 390, esse número é um múltiplo de 3. Então toda essa expressão teria que ser um múltiplo de 3.
Se fosse 392, ele é um múltiplo de 3 mais 2. Então, o A0 seria um múltiplo de 3 mais 2. Então, essa vai ser a ideia que a gente vai buscar agora para fazer a comparação com P de 3. Então, já sabemos que o A0, ele deixa resto 1 na divisão por 3, ou seja, ele é múltiplo de 3 mais 1. Para o P de 3, a ideia vai ser bem parecida, porque eu não tenho os coeficientes, que são inteiros, mas veja, o 3 vai aparecer em vários termos, ou seja, vai ser um múltiplo de 3 também. Então, 3 elevado a n menos 1, porque basta substituir no lugar do x o número 3. Mais a índice n menos 2 vezes 3 elevado a n menos 2, até a gente chegar aqui em A1 vezes 3 elevado a 1. O A0 ele vai aparecer, porque ele faz parte do P de x, só não temos o valor de P de 3. Do P de 51 a gente tinha. E a ideia é a mesma. Esse termo é um múltiplo de 3, esse termo é um múltiplo de 3, então todos até aqui é um múltiplo de 3, porque vai sempre aparecer o fator 3 em cada um desses termos. Agora, nós já sabemos que o A0, ele é um múltiplo de 3 mais 1. Em outras palavras, ele deixa resto 1 na divisão por 3. Significa que esse resultado não pode ser um múltiplo de 3. Porque se o A0 fosse realmente um múltiplo de 3, toda essa estrutura aqui, toda essa expressão seria múltiplo de 3, o resultado seria um múltiplo de 3. Então, esse resultado só depende do A0. Se o A0 é um múltiplo de 3 mais 1, esse resultado também do P de 3 é um múltiplo de 3 mais 1. Ou seja, deixa resto 1 na divisão por 3. E se a gente avaliar cada uma das alternativas, o 5 deixa resto 2 na divisão por 3, ou seja, falso. Tem que deixar resto 1 na divisão por 3. Ou seja, o 5 é um múltiplo de 3 mais 2. O 6 é de fato um múltiplo de 3. Nós queremos um múltiplo de 3 mais 1. Vou pular o 7, que a gente já sabe que é o 7. Né? Porque é um múltiplo de 3, 6 mais 1. 8 deixa resto 2 na divisão por 3, é um múltiplo de 3 mais 2. E o 9 é um múltiplo de 3. Portanto, 7 será a nossa resposta para esse problema, para essa questão, usando aí aritmética. E aí, o resultado de P de 3 é 7. Muito bem. Então vamos agora resolver pelas propriedades de polinômio. Dê um print aí nessa solução para a gente começar a solução número 2. Já a solução número 2, nós teremos que trabalhar realmente com as propriedades de polinômio, para fazer sentido o que foi dado, que o polinômio P de x ele apresenta coeficientes inteiros. Agora essa ideia vai ser utilizada firmemente. Então, nós podemos escrever o P de x como sendo x menos 51 multiplicado por um outro polinômio Q de x, que eu também não vou saber o grau, nós não sabemos o grau de P de x, mas nós podemos usar essa ideia, mais 391. De outra forma, como que a gente pode entender que o P de x pode ser escrito como sendo P de x menos 51 vezes Q de x mais 391? Porque se eu pego o x e substituo por 51, aqui dá 0, 0 vezes Q de x dá 0, vai dar o 391. O que a gente está fazendo nada mais é que pegando o P de x, que é o nosso dividendo, o divisor é x menos 51, vai resultar num Q de x, que é um polinômio, que multiplicado por x menos 51 vai me dar o resto, 391. Essa vai ser a ideia. Q de x vezes x menos... P de x é igual a x menos 51 vezes Q de x mais 391. Muito bem. Agora veja só, nós temos aqui
o P de 3, podendo ser 0, né? 0 menor ou igual que P de 3 e menor que 12. O que a gente vai fazer aqui? Substituir o P de 3 no lugar do x, o número 3. Então, P de 3 é igual. Lembrando, outro detalhe, que esse polinômio Q de x, ele tem também que ter coeficientes inteiros. Porque, veja, o x tem coeficientes inteiros. Se o Q de x tiver pelo menos um coeficiente que é, por exemplo, fracionário, meio, 3/4, quando eu multiplicar aqui pelo x, ele vai continuar com coeficiente fracionário, e aí P de x fica com coeficiente fracionário. Não pode. Então, o Q de x tem também que ter coeficientes inteiros. Então, o P de 3 é 3 menos 51, vai dar menos 48, vezes Q de 3, mais 391. Agora nós vamos usar essa relação. O P de 3 está entre 0, podendo ser 0, mas não pode ser 12. Então é maior ou igual a 0 e menor que 12. Então, como aqui é o P de 3, vamos escrever menos 48 vezes Q de 3, mais 391. Como ele é o P de 3, ele é maior ou igual a 0 e menor que 12. A ideia aqui é fazer a tentativa de qual deve ser o valor de Q de 3, já que ele é um número inteiro, né? Se ele tem coeficientes inteiros, qualquer valor que eu substituo no lugar do x, como 3, vai resultar num número inteiro. Então eu quero saber que número inteiro eu posso ter o Q de 3 para estar seguro dentro desse intervalo. Então vou pensar aqui no número 7. 48 vezes 7. 7 vezes 8, 56, vai 5. 7 vezes 4, 28, 33. Veja, 33, 336 negativo com 391, será que vai ser maior que 0? Sim. Mas será que vai ser menor que 12? Não. Porque 391 menos 336 é maior que 12. Então 7 não pode. Vamos tentar agora o 8. 8 vezes 8, 64, vai 6. 32, 38. Agora sim. Menos 384 mais 391 vai ser maior que 0. E se eu fizer essa diferença, vai dar 7. Ela é menor do que 12. Então, na verdade, 391 menos 384, dando 7, está entre 0 e 12. Então, a gente já tem a ideia que o Q de 3 é 8. Então, já sabemos que o Q de 3 é 8. Mas, professor, você não precisa substituir 9? Vamos tentar, mas provavelmente vai passar, porque 48 vezes 9 vai passar muito, porque 8 vezes 9, 72, vai 7. 36 e 7, 43. Veja, passou. Porque 432 negativo com mais 391, esse número passa a ser negativo. Ele não é maior ou igual a 0. Então, a gente descarta essas duas situações. Então, o Q de 3 é 8. Se o Q de 3 é 8, ficou fácil agora calcular o P de 3. É menos 48 vezes 8. Cuidado que o resultado não é 8. O Q de 3 é 8. Nós estamos querendo o P de 3. Então, vezes 8 mais 391. E nós já sabemos que 48 vezes 8 é 384. Então, é menos 384 mais 391. E, de fato, o resultado foi 7. Marcaremos, portanto, a letra C de casa. Ok? Com isso a gente finaliza todas as questões, correção e comentário de todas as questões da primeira fase do ITA 2020-2021. Espero então ter contribuído. Nos próximos encontros vamos trabalhar com as questões da segunda fase do ITA.
forte abraço a todos.